Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou conversar a respeito do ciclo das águas, como que os esgotos entram nesse ciclo das águas, o que que tem nos esgotos domésticos, principalmente, e como que a gente pode fazer para transformar esse esgoto em água pura novamente. Então, preparei uns slides aqui que eu vou, compartilhar com vocês, e eu acho que com essas gravuras vai ficar bem mais fácil de entender o que que eu estou querendo explicar. Vamos começar olhando o que são os esgotos sanitários. Então, vamos pensar o que que a gente faz na nossa residência. O que que a gente utiliza a água, então? Olha só, a gente utiliza nos sanitários, a gente utiliza no chuveiro, utiliza na cozinha. Então, o que que contém esses esgotos sanitários? Na verdade, ó, contém, essa água contém os constituintes das excretas humanas ou de animais também, vamos considerar animais, certo? E aqueles resíduos que a gente utilizou para cozinhar, para lavar louça, para o banho, para a limpeza da casa. Então, isso é que está lá nos esgotos sanitários. Quanto mais água a gente utilizar, mais esgoto vai gerar, certo? E aí, quando não tem água disponível, não vai ter esgoto. Então, é o caso das latrinas aqui do banheiro seco. Então, tem, né, aquele exemplo ali, as figurinhas, como é feita uma latrina, não tem água. Então, esses locais que não têm disponibilidade de água, locais mais remotos, né, que não tem água potável também, que não tem abastecimento, né, em rede, não quer dizer que não tem água potável, pode ter água potável. Que não tem abastecimento em rede ou que não faça uso de água, né? Que tem uma escassez, vai utilizar esse banheiro seco. Não quer dizer que não vai contaminar, né? Precisa ser bem feito, precisa ter um isolamento, precisa, né, precisa fazer alguma coisa com aquele resíduo sólido que ficou. Então, é como mostra aquela gravura ali da direita. Então, vai ter um resíduo sim, e não quer dizer que não vai contaminar as águas. Por quê? Vamos dar uma olhada nisso. Agora vamos pensar assim, ó, não tem outra substância que possa transportar os resíduos melhor do que a água, e principalmente em grandes centros, em cidades. O que que a gente faz, né? Essa água, ela está coletando esses resíduos e está transportando para uma estação de tratamento. Então, a água aqui, ela funciona, né, para coletar e levar embora, que é isso que a gente quer fazer. E olha só, os romanos já sabiam disso, os romanos tinham aquela foto aqui da esquerda, isso é um sanitário público, que é um banheiro público, da época lá, né, ciente, muito antiga de Roma. E ali na direita, então, dá para olhar os canais que transportavam essa água, que transportavam o esgoto. Então, a água é o solvente universal, né? Lembra disso? Isso aí, tenho certeza que todo mundo já escutou isso aí no colégio. Então, a água é o solvente universal. E a água é o que a gente usa mesmo para transportar esses resíduos, para levar embora, senão a gente vai ficar com aquele caso ali da latrina, né? Que todos os resíduos estão ali, estão no local, e em algum momento vai ter que se limpar, ou vai ter que se trocar a latrina de local, se não quiser, né? Se quiser tapar todos aqueles resíduos com solo, por exemplo. E então a água é isso, é utilizada realmente para levar tudo embora. E aí a gente tem o ciclo das águas que acontece na natureza. Então todo mundo também deve lembrar, né, dessa figura lá da época da escola, que a gente sabe, a água evapora e aí depois vem as chuvas. Só que esse ciclo hidrológico ele não é tão simples assim, porque tem uma parte que a gente não está enxergando, que é a parte que está no subsolo, que é a parte das águas subterrâneas, e que, na verdade, tudo isso está interligado, está conectado. Então, só o que a gente está olhando aqui seria muito simplificado de ver. Então, o que mais que acontece? Tem toda essa parte do freático, então tá aqui, ó, né, tá mostrando aqui, tem toda a parte do lençol subterrâneo, e isso aqui acaba se interrelacionando, por quê? Porque o solo é poroso, né? Toda aquela água ela infiltra, e aí tem uma figura que eu acho que é mais interessante aqui, que mostra então como que essas águas superficiais elas se relacionam com o aquífero subterrâneo. Então, existem locais onde tem essas áreas de recarga que se chama. Então, aqui, né, nessa figura está mostrando aqui, ó, tem uma área de recarga, pode ser um lago, pode ser até
algum local que foi feito para isso. Então, nesse caso aqui, ó, tem um poço de injeção, onde eu estou fazendo uma reinjeção no aquífero. Então, isso pode ser natural, pode ser alguma coisa que foi artificialmente feita. E no rio também, né? Então, olha só, no rio eu vou ter uma infiltração. Então, imagina, todos os leitos do rio, eles não são impermeáveis, eles são permeáveis, tem solo ali, então essa água infiltra. Aí vai depender do tipo de solo que eu tenho, se é um solo arenoso, se é um solo argiloso, vai ser mais fácil ou mais difícil, mais demorado para acontecer essa infiltração. E a mesma coisa o freático. Então, eu posso ter um freático que ele esteja, né, esse lençol freático esteja bem na superfície, ou eu posso ter um freático mais profundo. Então, tudo isso vai diferenciar quão rápido ou quão fácil seja eu contaminar um freático ou não. E tem que se pensar o seguinte, tem que se proteger muito esse freático, porque são águas puras, geralmente águas de muita qualidade, porque elas não têm muita matéria orgânica, como, por exemplo, um rio, e é muito mais fácil assim se utilizar uma água subterrânea para fazer um abastecimento, porque o tratamento é muito mais simplificado do que quando se utiliza uma água superficial. Então, se pensar assim, né, se precisa cuidar muito para evitar a contaminação desses freáticos, porque o tratamento vai ser muito difícil, uma vez contaminado aquilo ali, ele vai se espalhar por todo o freático. Então, isso que, né, eu estou mostrando aqui, esses ciclos, está tudo interrelacionado, todas as águas superficiais, alguns sim, existe um freático que ele não tem ligação com os outros, é um aquífero confinado, então, nesse caso, ele não vai ter, né, contato com os outros, então esse é mais difícil de chegar, então são poços mais profundos, mas então é isso que eu quero falar, né? Se vocês pensam assim, um dia eu vou comprar uma casa lá num sítio, num local bem afastado, eu vou ter uma água pura, não necessariamente, porque o vizinho de vocês pode construir uma fossa, construir alguma coisa e ter alguma contaminação no solo e essa contaminação acabar sendo arrastada, acabar sendo levada. Quer ver? Vou mostrar uma figurinha aqui para você. Que mostra aqui, olha só, aquela figurinha lá de cima é bem educativo, certo? Para as pessoas verem assim, ó, eu posso ter ali uma latrina e essa latrina não foi bem feita, ela provavelmente ela vai acabar contaminando a própria água que está sendo utilizada para consumo. E aí, se vocês olharem, né, na figura de baixo, que já é uma figura mais técnica, vocês podem ver ali também uma fossa séptica que não foi ou está subdimensionada ou ela não foi, né, construída adequadamente e vai acabar liberando, então, contaminando toda essa parte, esse freático, e ela acaba escoando, e lá naquela casa que está lá no lado esquerdo, ela tem um poço e a água ficou contaminada. Então, ninguém está isolado, certo? É muito difícil, então sempre tem que pensar isso, o que está sendo feito, e essa contaminação anda, assim, mais cedo ou mais tarde, pode ser mais lento, né? Vai depender do solo, vai depender, né, de quão rápido, da velocidade que essa pluma de contaminação ela viaja, né? E então, sim, tem que se pensar sempre que está tudo relacionado, que não tem como, né, isolar isso, e pelo ciclo das águas, todas as águas estão relacionadas. E aí, saindo um pouco do esgoto sanitário e indo para uma parte mais industrial, a gente pode citar o mesmo exemplo dos postos de gasolina, postos de combustível, que, né, tem se descoberto cada vez mais locais onde estavam sendo ilegalmente, né, depositados esses resíduos. Então, imagina alguns com solvente, com algum resto de solvente, de resíduos, e isso lentamente ele vai infiltrando no solo e acaba contaminando o freático. Então, em vários locais já se detectou, né, água com aquele cheiro muito forte de hidrocarbonetos e um freático todo contaminado com hidrocarbonetos. Então, isso é o mesmo caso, é a mesma coisa que acontece com uma fossa séptica, e a mesma coisa com qualquer resíduo industrial, certo? Então, por isso, né, tem que se sempre cuidar, fazer esses isolamentos, essas contenções, porque as águas, elas, né, vai acabar chegando lá e volta de uma certa forma, vai voltar para a superfície, ok? E aí vamos pensar nos esgotos sanitários. O que são os esgotos que a gente utilizou, né, para levar os resíduos embora da nossa casa? Esses esgotos, eles são 99,9% água, então a gente precisa remover, na verdade, 0,1%, que é bem pouquinho, ok?
que tem nesse 0,1%? É matéria orgânica, alguns compostos inorgânicos também, e micro-organismos, é isso que vai ter nos nossos esgotos, certo? Esgotos sanitários, estou falando aqui, esgoto industrial seria diferente, tá? Aí cada um vai ter alguma característica diferente. Mas para os esgotos sanitários, basicamente, é isso que se tem. Pensa sempre lá o que a gente está usando na nossa residência, os resíduos disso é que estão gerando esses esgotos. E aí, como que se retira esses resíduos da água? O que eu posso fazer? Então, pensando nos processos naturais, forças naturais, tá? Poderia citar aqui algum processo físico-químico também, mas eu estou falando aqui o que se tem disponível na natureza, assim, para fazer isso. Então, a força da gravidade, o que seria isso? Quando eu falo, vou utilizar a força da gravidade, significa que os sólidos mais pesados, eu posso simplesmente colocar num decantador e eles vão sedimentar. Então, assim, é simplesmente, através da força da gravidade, eu já estou começando o tratamento. Eu estou sedimentando, eu estou removendo todas aquelas partículas que são mais pesadas e vão para o fundo. Então, não precisei fazer nada, certo? Deixei o meu esgoto ali parado e esperei que sedimentasse essas partículas. Se eu pensar em micro-organismos, aí a gente tem os processos biológicos, são os micro-organismos que existem na natureza, a gente não está fabricando nada, não está fazendo nenhum organismo geneticamente modificado, são os organismos que tem na natureza. Então, esses organismos eu vou utilizar nos processos de tratamento biológicos, então eles estão na natureza, óbvio que nos processos biológicos eu vou colocar as condições ideais ali para eles se desenvolverem e eles fazerem a remoção dessa matéria orgânica, certo? E outra força da natureza, né, que se tem, não seria uma força, mas sim seria, né, algo que está disponível na natureza. Então, esta radiação solar, o que atua a radiação solar? Na desinfecção. Então, a radiação ultravioleta que se tem é um excelente desinfetante. Como que se faz isso? Então, se tem aquelas lagoas de polimento, que no final eu tenho as lagoas de desinfecção, são utilizadas para isso, vão ter um tempo de retenção grande, elas vão ser lagoas rasas, para que o sol penetre, e eu vou ter ali um processo de desinfecção. Então, isso são os recursos que se tem disponíveis na natureza, não tô, claro que se tem outros recursos que se pode, né, fazer isso em menos tempo ou em um local mais compacto, certo? Mas aqui o que se existe, né, de disponível na natureza para fazer o tratamento, certo? E era esse o recado que eu queria deixar aqui para vocês. Então, duas coisas bem importantes. Todas as águas estão interrelacionadas, certo? Então, chove, cai no rio, o rio vai para o mar, esse rio infiltra também, acaba, né, está relacionado com o freático. Então, a gente tem que pensar, eu ia dizer assim, no planeta como um todo, todos esses ciclos estão relacionados. Eu não vou fazer alguma coisa, um fato isolado ali que vai acontecer, que não vai afetar o resto, vai ser difícil, né? O que a gente tenta fazer é conter essa poluição para evitar, né, que se contamine o que ainda está limpo. E existe sim na natureza as formas de limpar o esgoto doméstico, né? Limpar os esgotos de uma forma geral. Então, como eu falei, esses processos físicos, a radiação solar e os micro-organismos que estão disponíveis na natureza, que fazem essa purificação da água, essa purificação dos esgotos, ok? Esse era o recado que eu queria deixar aqui para vocês. E eu quero aproveitar, para quem se interessa pelo assunto e quer aprender um pouco mais a respeito desses processos biológicos, no final do mês, no dia 26 e 27 de novembro, vai ter um curso de introdução a esses processos biológicos de tratamento. Vou te mostrar aqui o que vai ser visto. Vão ser duas aulas, né? Como eu falei, dia 26 e 27, que é uma quinta e uma sexta. Vão ser aulas das 7h30 às 9 da noite, duas aulas ao vivo. O legal dessas aulas ao vivo é que tem discussões, vocês podem perguntar ali na hora, eu vou estar respondendo na hora, certo? O que a gente vai olhar nesse curso?
Eu vou falar sobre a caracterização dos efluentes, como que a gente analisa essa matéria orgânica, quais são, que quando é interessante analisar DBO, DQO, o que é isso? O que mais que eu preciso analisar? Então, para quem está iniciando nisso e quer entender, certo? Por que eu analiso isso? Por que eu preciso analisar sólidos suspensos? Por que às vezes eu analiso voláteis e às vezes eu não analiso voláteis? Então, isso tudo eu vou mostrar para vocês. O tipo de amostra também, é uma amostra simples ou uma amostra composta? Como que eu vou interpretar esses resultados? Quando que eu preciso de um tipo ou quando que eu preciso de outro, né, dessa amostra composta? Vou também falar a diferença entre carga e concentração de poluentes, isso é uma coisa muito importante, certo? E vamos falar um pouco dessa microbiologia, quais são esses organismos que a gente, né, utiliza, que a gente quer que se desenvolvam nos nossos processos de tratamento. E aí vou falar de processos aeróbios e anaeróbios, quais são as diferenças de cada um, quais são o que a gente gera, né? Do processo anaeróbio a gente tem o biogás, então vou falar a respeito desses dois processos, e os processos que se tem também em leite suspenso e biofilme. Então essas são umas das diferenças dos processos biológicos que a gente pode ter. E aí, mais específico, eu vou comentar como que funciona, o que que é um reator WASB, uma lagoa anaeróbia, uma lagoa aerada, um lodo ativado, como que funciona isso, biofiltros e também um reator MBBR, né? Como eu disse, isso aqui é um curso de introdução, é um curso básico, então para quem está começando, eu acho que vai ter uma visão assim, né, bem interessante, vai entender os tipos de análise, os tipos de processo que se tem, quando que se utiliza um, quando que se utiliza outro. Então, tem aqui, né, no nosso site, ou aqui também vai ter algum botão que vocês podem clicar e vai direcionar vocês para a inscrição, certo? Para quem está interessado, então eu vou esperar vocês, aguardo vocês lá no dia 26, certo, gente?